Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, olá, alunas, professores, professoras. Mais um prazer aqui estar com você na nossa terceira aula de plano de negócio. Então, é uma satisfação estar mais uma vez com vocês. A gente vai continuar conversando bastante sobre a cooperativa dentro da ideia da implementação de um plano de negócio. Na primeira aula, a gente falou sobre empreendedorismo, sobre cooperativas empreendedoras. Na segunda aula, a gente passeou ali sobre os aspectos, elementos para se constituir um plano de negócio, e nessa aula a gente vai falar sobre um outro conteúdo para a gente tentar visualizar a dinâmica do negócio das cooperativas dentro de um arranjo produtivo local. Isso é muito bacana. É uma satisfação estar aqui. Tamira está junto com a gente, nossa intérprete de Libra, e o professor Marcos mais uma vez com a gente. Olá, sejam todos bem-vindos, professores, alunos. Estamos aqui mais uma vez com vocês no chat para tentar tirar as dúvidas, não é? Trabalhar depois com as atividades e poder contribuir, na medida do possível, professora Leide, com alguma informação que a gente possa acrescentar na sua aula, na nossa aula. Muito bem. Então, gente, já peço aí que vocês prestem atenção na nossa aula. Participe também por meio do chat, né, do chat do WhatsApp, junto com seus professores. Comentem algumas curiosidades locais, que isso incrementa muito mais a nossa aula. Então, vou pedir a atenção de vocês para olhar aí o nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje, então, vai falar sobre a definição de negócio, o que é o negócio, alguns aspectos, características de cooperativas empreendedoras, e o arranjo produtivo local, o que ele é e como ele pode ajudar você a pensar numa ideia, em um negócio de cooperativa, e a sustentabilidade nisso, como ela atua. Os objetivos, então, dessa aula é identificar os tipos de empresa e negócio, entender o posicionamento da cooperativa no mundo dos negócios, identificar o arranjo produtivo local, e a gente já pode começar sobre o que é o negócio, ok? Espero que vocês comecem a perceber o arranjo produtivo local. Já vou falar um pouquinho mais adiantado. Ele é um ambiente que trabalha ali, que opera com uma atividade comum. É importante vocês perceberem que nesse ambiente vocês podem pensar em várias subtarefas, funções dentro da cooperativa para auxiliar esse movimento de mercado. Mas vamos entender ali no princípio o que é o negócio para a gente depois ir adiante. Então, vejamos aí comigo. O negócio, segundo Chiavenato, é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar a recompensa financeira pelo seu esforço. Então, qualquer tipo de empresa, organização e até mesmo as cooperativas que vislumbrem, no caso as empresas vislumbram alcançar o aspecto lucrativo, financeiro, né? E nas cooperativas, elas têm como objetivo alcançar o quê? A renda econômica conjunta, a mútua. Então, vocês percebam, todos esses tipos de organização que buscam trabalhar com foco financeiro, ele é um negócio que a gente pensou para atender alguém dentro de uma demanda da sociedade. Então, vamos continuar. E essas empresas ou esses negócios, eles estão inseridos num ambiente. As cooperativas, elas estão inseridas num ambiente social. Então, o ambiente social é todo aquele tipo de atividades, ações que ocorrem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Por isso, não devem ser consideradas
entidades isoladas. Então, gente, nenhuma empresa, nenhuma organização, nenhuma cooperativa é uma atividade isolada, uma entidade isolada. O ambiente é tudo que é externo à cooperativa e tudo também que é interno. E ele pode ser dividido em macroambiente e o microambiente. Então veja que o ambiente aí ele pode ser entendido numa situação mais, um aspecto mais macro e um aspecto mais reduzido. Que ambiente é esse, professor? É o ambiente que a sua cooperativa está inserido. Com quem e qual é esse ambiente? É na região ali de Cacoal? É na região ali de Espigão? É na região ali de Costa Marques? Onde é que está essa cooperativa? Então, quem são ali os vizinhos dessa cooperativa, né? Quais são os outros negócios que estão ali? Qual é a prefeitura que essa cooperativa tem que conversar? Qual é o poder político que está ali próximo? Quais são os clientes que estão ali próximos? Então, tudo isso são elementos do ambiente que compõem o espaço onde a cooperativa está. Então, vamos só visualizar aqui o que é o macro e o microambiente. Vamos procurar nossa cooperativa. Nossa cooperativa está aqui no centro. Perto da nossa cooperativa, eu tenho o microambiente. O microambiente ele é formado pelo governo local, que são os municípios, né, as prefeituras e todos os órgãos que compõem a prefeitura. É formado por concorrentes, que são outras cooperativas ou empresas que vendem o mesmo negócio ou vendem o mesmo serviço que a cooperativa de vocês. É formado por fornecedores que pode estar no mesmo local que a empresa atua, mas também pode estar em outras cidades, mas também é um agente próximo das cooperativas. E é formado pelos clientes. Veja então que esses são os elementos que constituem o ambiente mais próximo da cooperativa. Quando eu falo de macroambiente, eu falo de aspectos e características de atividades que ocorrem um pouquinho distante da minha cooperativa, que pode impactar ou não. Eu falo de um conjunto político legal, hoje é a situação brasileira, a questão da presidência, a questão das leis que são aprovadas, elas impactam diretamente ou não a minha cooperativa? A gente não sabe, pode impactar ou não. Eu falo da questão ambiental, do ambiente econômico, como está a economia hoje em dia. Hoje a gente sabe que tem um vírus que está abalando a nossa economia e esse abalo, ele impacta a nossa cooperativa de alguma forma ou não? Quando eu falo de ambiente ecológico, a gente sabe que tem um outro entendimento sobre ecologia hoje, sobre a questão de ser responsável, de ser sustentável. Então, essas dinâmicas distantes da minha cooperativa, elas estão tão distantes assim, como ela impacta na nossa cooperativa. Quando eu falo em macroambiente, eu também falo ambiente demográfico. Hoje temos mais jovens do que idosos, ou temos mais idosos do que jovens, e qual que é a promessa aí para o futuro, né? Na verdade, existem estudos dizendo que a população mais idosa vai aumentar, e aí tem alguns negócios que já estão pensando soluções para essa população idosa. Então, a situação, o ambiente demográfico também impacta a nossa empresa. Por quê? A nossa cooperativa. Porque quem são os nossos clientes? Eles são jovens, eles são adultos, eles são idosos. Então, impacta diretamente a clientela. Ainda no macroambiente, vejam aí conosco, tem o ambiente tecnológico. Então, quais são as novas tecnologias que vão aprimorar as atividades da sua cooperativa? Quais são os novos sistemas que vão dar um up na sua cooperativa? E o ambiente sociocultural, como é a cultura brasileira, como a cooperativa ela vai estar sendo impactada por isso. Então, veja aí comigo, a gente tem dois ambientes, o micro, que é um ambiente mais próximo da sua cooperativa, e o macro, que é um ambiente que ocorre a nível nacional para global, que pode impactar diretamente ou impactar indiretamente as cooperativas, né? E é interessante a gente fazer essas análises, porque tem coisas nacionais, uma greve, por exemplo, como aconteceu outro ano, né? A greve de caminhoneiros.
Isso impactou muitas empresas, apesar de ter sido um movimento nacional, impactou o país todo, né? Então, são elementos que a gente tem que prever. Quanto isso vai impactar a nossa cooperativa local? Interessante a gente fazer essa análise. Vamos continuar aqui, então? Para a gente entender o microambiente, a gente pode entender também como funciona a parte interna dessa cooperativa neste microambiente, são os elementos mais próximos da nossa cooperativa. Então, como ocorre essa interação entre a cooperativa e o microambiente? Eu tenho aqui a minha cooperativa e ela vai funcionar com pessoas ali que moram naquela região. Então, eu tenho um ambiente externo, que é um município, uma região mais próxima, um pouco mais, que contempla esse município. E eu tenho tudo que entra, o que pode entrar na minha cooperativa e tudo que minha cooperativa pode fornecer à sociedade. O que pode entrar na minha cooperativa? Os insumos que a gente vai transformar em algum produto ou serviço, os materiais que a gente vai utilizar para produzir serviços ou produtos, os serviços que nós vamos contratar para produzir também esses bens e serviços para a sociedade, e as informações, que são todas aquelas informações que compõem o macro e o microambiente, que a gente vai utilizar dentro da nossa cooperativa, vai passar aqui um processo de transformação, até que saia o quê? Que saia aquilo que os nossos clientes, os clientes da cooperativa, consomem, produtos, serviços ou alguns bens produzidos, ok? Então, é essa interação dinâmica que a nossa cooperativa tem dentro da região que a gente mora. Então, essa cooperativa, muitas vezes, ela vai buscar apoio político, ela vai buscar parcerias com instituições de ensino local, ela vai buscar parcerias com outras cooperativas para melhorar ali o serviço ou para ampliar a sua clientela, vai procurar parcerias com outras empresas e ela vai também servir os clientes daquele local ou de outros locais, dependendo da abrangência da atuação dessa cooperativa. Então, veja como essa dinâmica ela é constante. Quando se pergunta se a cooperativa ela é um sistema fechado, ela não é. Ela é um sistema aberto porque ela conversa com outros sistemas, outras organizações, outras pessoas, né, dentro desse ambiente que sempre está sendo modificado, sempre está se refazendo, ok? Vamos ali, então. Nesse ambiente que a gente fala, que é o micro, macroambiente, existem os arranjos produtivos locais. E hoje a gente vai passar a chamar eles de APLs. Provavelmente aí na sua região já existe um APL, só que você não consegue identificar porque você ainda não conhece as características desse APL. Então, convido vocês a conhecer essas características agora. Então, o que é um arranjo produtivo local? O arranjo produtivo local, aqui tem a imagem de uma região. Essa região provavelmente ela é muito boa produtora em pelo menos uma condição econômica. Qual será? Então, o que é esse arranjo produtivo local? Eles são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos, sociais que apresentam vínculo com o mesmo conjunto específico de atividades econômicas por meio de uma vocação econômica local. Ficou difícil, gente? A professora vai explicar. Então, eu tenho um conjunto de empresas e organizações de um determinado local e nesse local é uma terra propícia para fazer plantação, por exemplo, de café. Ou é uma região propícia para fazer criação de gado. Então, quando eu tenho muito desses criadores ou desses plantadores de algum tipo de planta, de cultura, então eu posso juntar essas organizações e ali elas podem interagir entre outras organizações que vai fomentar um determinado mercado. Por exemplo, se eu tenho muito produtor de gado ali naquela região, muito pecuarista, então provavelmente eles vão produzir muito leite. E aí a gente pode dizer que ali, na interação entre eles, pode se constituir um arranjo produtivo local
de leite, o do leite ou de laticínio. Hoje, por exemplo, no nosso estado, a gente tem a piscicultura, tem muitos produtores de tanques, né, tanques e peixes, e aí esses produtores, eles se aliam entre eles e outros negócios que fomentam esse tipo de produto, e eu tenho um arranjo produtivo local da piscicultura. Então é quando eu tenho essa vocação, né, econômica em torno de algum produto que é produzido em massa naquela região. Isso é arranjo produtivo local. Vamos olhar mais algumas características? O arranjo produtivo local, ele envolve a participação e a interação de empresas e suas variadas formas de representação e associação. Então, no arranjo produtivo local, eu tenho aquele que produz, aquele que processa, aquele que transporta um determinado produto. Eu tenho várias empresas que são associadas a uma determinada atividade. E o terceiro aspectos é que inclui diversas organizações públicas e privadas voltadas para o quê? Para a formação e capacitação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento naquela produção, naquela área, política, promoção e financiamento. Então, eu tenho todas essas características. Por exemplo, se a região em que você mora, ela produz leite, né? Tem muitos produtores de leite. E aí eu tenho outros negócios que também transformam esse leite. Tenho empresas que transformam esse leite em queijo, tenho empresas que transformam esse leite em manteiga, eu tenho empresas que transformam esse leite em sorvete. Eu tenho empresas ali na região que trabalham com esse material, transformando ele em outros processos que dá para vender. Então, eu tenho aí um arranjo produtivo local. Por quê? Porque provavelmente as escolas técnicas dessa região vão formar profissionais para trabalhar também dentro dessa cadeia de produção do leite. E aí, todas as organizações, ou quase todas, elas vão estar mobilizadas em fomentar essa economia local. Então, isso é um arranjo produtivo local. Já conseguiu identificar qual arranjo produtivo local a sua região pode estar inserida? É interessante você fazer essa pergunta e mandar aqui para o professor no chat. Faz essa resposta aí para a gente e manda para a gente. Eu acho que na minha região a gente está inserido num arranjo produtivo local do quê? Né? Tem de fruta, tem de hortaliças, tem turismo, tem vários outros que a gente vai ver mais adiante. Continuando aqui, da onde que vem então, da onde que se originou o APL? É um breve histórico. Em 1970, o Brasil, com grande esforço políticas estatais, tentou alavancar o mercado por meio de um processo de industrialização tardia. Então, o período foi caracterizado pela sobrevivência das grandes empresas. E nessa sobrevivência das grandes empresas, a gente vê que houve um processo de junção e colaboração mútua para que elas conseguissem se sobressair nesse mercado que tinha umas dificuldades locais, né, para empresas pequenas se sobressair. Então, a gente tem aqui, continuando, em 1980, foi um período marcado pelos graves desequilíbrios estruturais da economia brasileira. A gente teve o quê? Dívida externa, hiperinflação, baixa capacidade de investimento no país, e nesse contexto o que aconteceu? O trabalho das empresas de médio e pequeno porte, direcionados às mesmas atividade econômica, começaram a ajudar a sua sobrevivência. Foi aqui que pequenas empresas começaram a se reunir em torno de uma atividade econômica para ter sobrevivência dentro desse mercado, essa economia caótica na década de 80. Lá em 90, a gente vê que surgem os primeiros parques tecnológicos, incubadoras de empresas no país, e aí esses parques tecnológicos e incubadoras, eles vão ajudar a estruturar as cooperativas ou as cooperativas e negócios, mercados, dentro de um arranjo produtivo local. Passa-se a discutir, então, as formas políticas para apoiar o desenvolvimento do quê? Dessas aglomerações produtivas, que são regiões que vão produzir
vão produzir vários produtos de um determinado matéria-prima. Se é uma região que produz, que é uma bacia leiteira, vamos dizer assim, né, produz leite em demasia, eles podem organizar várias organizações e empresas de pequeno e médio porte que pode estar voltado aí para construir ou produzir outros produtos desse leite para vender para o mercado, para os clientes. Então, essa junção de vários negócios, transformando esse mesmo material em vários outros tipos de produtos, é que vai se configurar no arranjo produtivo local. Vamos continuando aqui. Então, o APL ele é percebido como uma grande oportunidade de desenvolvimento das regiões. Veja aí na sua região, também pode estar inserido dentro de um APL. E essa oportunidade, que oportunidade é essa? É a oportunidade de você abrir um negócio orientado dentro dessa arranjo produtivo local que possivelmente já existe aí na sua região. Então, pensa, se é uma região que produz fruta, né, muitas frutas, se é uma região que produz, além de produzir o leite, também trabalha com couro do boi, do gado, né? A gente tem alguns exemplos lá na parte sul do país de regiões que são ótimas para construir couro, né? E tudo que vem do couro, casacos, sapatos. Então, tem regiões que são fortíssimas e até riquíssimas, porque existem vários empreendimentos orientados para essa produção. E a gente também tem potenciais aqui no estado de Rondônia que dá para a gente investir e trabalhar bem, principalmente voltado com a nossa cooperativa. Professor? É interessante, professora Leide, comentar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, né? Por exemplo, na questão da piscicultura. Como que se deu ao longo dos últimos anos o desenvolvimento do arranjo produtivo local, né, da piscicultura, baseado na produção de peixes, principalmente de tanques escavados. Então nós temos um estado que possui muitos rios, não é? Muitos peixes de rio, que nós temos uma problemática, por exemplo, que na época da Piracema, que é uma solução também, onde nós devemos não praticar a pesca. Então, para continuar, para se ter uma grande produção, é necessário que se tenha tanques escavados. Então, um arranjo produtivo, ele precisa de programas, políticas públicas, como foram estabelecidas nos últimos governos do Estado. Algumas campanhas, como o programa Água Produtiva, por exemplo, ele ajudava os produtores a escavar os seus próprios tanques nas suas propriedades. E a partir daí, outras políticas de infraestrutura, não é? Para que eles pudessem desenvolver a produção, colocar os alevinos. E aí precisa de ter uma indústria, um grupo de pessoas ou uma cooperativa para fazer o processamento dos peixes que serão produzidos rapidamente. Porque a gente sabe que o ciclo do peixe é bem rápido, muito mais rápido que o da bovinocultura, tanto de leite como de corte, né, que a gente chama de carne. Então tudo isso necessita de recursos, de apoio institucional, de pesquisa, de instituições de ensino, não é? Então a gente costuma dizer que essa explosão de um determinado produto, ela só é possível se houver uma organização dentro desse arranjo. E esse arranjo produtivo local, ele começa a se desenvolver a partir desses vários atores, tanto dentro do microambiente como macro, né? Para onde que nós vamos mandar a produção de peixe, que foi realizada lá no tanque, dentro da propriedade. Então eu estou falando de uma produção que aumentou de 10 toneladas para 50, para 500, não é? E cada vez mais ela tem aumentado. É um exemplo, né? Assim como acontece também com outras cadeias, que a gente vai poder falar ao longo da aula aí, junto com a professora Leide. Ótimo exemplo. Então, o professor trouxe um exemplo na prática e a gente vai ver mais um pouquinho aqui sobre as características desse APL para a gente fixar mesmo esse entendimento. Enquanto isso, veja aí com seus colegas
se pergunta entre vocês qual será, ou será que a gente está envolvido em uma APL aqui local, e qual seria essa APL? Qual é a atividade que mais acontece aí no seu local, no seu ambiente, e manda pra gente aí no chat, só pra gente socializar, ok? Então vejamos aí conosco que a gente continua estudando sobre essas características da APL. Esse é um esquema para a gente memorizar bem. Então, a quantidade significativa de empreendimentos e indivíduos que atuam numa atividade produtiva predominante nessa região e que possibilita a existência de compartilhamento, cooperação e governança, isso se configura num APL. Então, assim, não é só ter uma produção específica de uma atividade econômica. Eu preciso que tenha uma parceria e uma governança que ocorra entre as empresas que atuam ou que trabalham com aquela atividade econômica, ok? Então, vamos só olhar aqui para vocês verificarem. Então, além de vocês terem uma quantidade significativa de empresas e indivíduos que trabalham em uma atividade produtiva, eu preciso que haja uma cooperação e governança entre essas empresas para que haja uma APL. Então, quando a gente perguntar para vocês quais características de uma APL, tem que ter um quantitativo de empresas, tem que trabalhar com a mesma atividade produtiva, mas tem que ter cooperação e governança entre essas empresas, governo e mercado para que seja uma APL. Espero que vocês tenham percebido essas coerências. Então, não é só ter uma atividade local. As pessoas precisam estar unidas, juntas, as pessoas, organizações, governo, empresas, para que se cumpra aquela missão em torno daquela atividade econômica, ok? Vamos continuar aqui. Então, quais as condições para a existência de uma APL? Para uma APL existir, precisa existir uma produção de bem e serviço exportável para outras regiões, precisa ter uma localização de produção, bens e serviços como vantagem competitiva, ou seja, eu tenho que ter aquela produção acontecendo de forma contínua naquela região. E isso é uma vantagem competitiva. E toda essa produção ela pode ser exportada para outras regiões. E eu preciso também, para se configurar uma APL, a atração de empreendimentos e produtores para aquela região, porque muitas vezes alguém vem, lá em Rondônia tem o APL da piscicultura, eu quero entrar nesse mercado, então eu vou para lá também para produzir. E tem que ter a participação e interação de empresas, formas de representação e formas de associação. Então, eu posso ter aqui, junto às formas de associação, algumas cooperativas também que produzem, participam daquela produção ou que também produzem um processo dentro daquela atividade. Então, vejam comigo. Quando você está pensando ou está pensando no plano de negócio para a sua cooperativa, será que esse plano de negócio que vocês estão pensando, ele está coerente com o arranjo produtivo local para aquela que está acontecendo naquela região? Se você está na região onde tem uma APL da piscicultura, ou se você está na região onde tem uma APL de laticínios, ou da produção do leite, ou você está na região onde tem a produção do café, né? Então, se você está na região com essas culturas, será que o plano de negócio da sua cooperativa está participando de algum dos processos dessa produção, da produção dessa cultura? Se não está, é bom refletir, porque o APL, ele produz um ambiente de mercado que gera oportunidade de negócio dentro daquela atividade que está sendo massivamente produzida naquela região, naquele local. Então, veja que é uma oportunidade muito única para que você possa participar daquela atividade econômica,
dentro do seu plano de negócio. Aí a gente está fazendo essa mobilização para que você consiga perceber o APL como uma oportunidade de negócio. Nós vamos fazer um intervalo aqui e já peço para que você, junto dos seus professores, leiam a tarefa de hoje, a atividade de hoje. É uma atividade que tem aí umas imagens e vocês precisam construir um APL ou identificar o APL a partir dessas imagens. Leiam atentamente e já comecem a fazer a atividade. Daqui a pouco a gente volta. Olá, voltamos. E aí, vocês pegaram os exercícios, deram uma lidinha, olharam, já pensaram um pouco qual é o APL que está configurado nessas figuras que nós passamos nos exercícios? Então, espero que sim. Se sobrou alguma dúvida é porque a gente ainda tem mais conteúdo agora para passar e vocês talvez tenham suas dúvidas sanadas. Vamos continuar então aqui. Os elementos importantes para o APL. São dois elementos muito fundamentais que a gente viu já lá na outra característica, são importantes para se constituir ou se identificar um APL. A vantagem competitiva, que é a capacidade de um empreendimento agregar maior valor do que outras empresas no mesmo produto. Então, quando a gente tem uma atividade econômica, então as empresas elas vão agregando valor àquela produção. O que seria agregar valor ao leite? É você transformá-lo em queijo e vender um pouco mais, um custo um pouco mais alto, porque você transformou o leite em um produto. Então, o leite pode ser transformado em vários produtos, como a gente já sabe, o iogurte, o queijo, a manteiga, o sorvete. Então, todos esses produtos são valores agregados em cima do leite, que é a produção normal, natural daquele material, daquele produto. Vamos ver, então, qual é o outro elemento? Não, ainda não, né, professora? Então, ainda na vantagem competitiva, a gente vê que um empreendimento pode ter vantagem competitiva ou não sobre o outro que atua no mesmo mercado ou setor de negócio. Por exemplo, se eu tenho ausência de concorrentes, provavelmente essa aqui vai ser a minha vantagem competitiva de estar atuando naquele local. Agora sim, nós vamos para o segundo elemento. O segundo elemento é governança. Se o primeiro elemento eu tenho que ter vantagem competitiva naquele local, o segundo elemento eu tenho que ter governança para que se configure um APL. É a forma de coordenação e os padrões de interação dos empreendimentos e indivíduos no APL. Ou como, em outras palavras, o que a gente poderia falar? Como é a parceria ou como é a coordenação das parcerias dentro daquele APL. É por meio de reunião, é por meio de assembleias, é por meio de associações. Então, existem várias dinâmicas. Predomina, então, a ideia de coordenação e cooperação por meio do processo de quê, gente? Por meio de processo participativo, dialógico, que existe diálogo entre os atores locais dotados de diferentes naturezas e portes. Então, quando eu tenho eventos e reuniões que reúnem aquelas parcerias locais em torno de uma atividade econômica local, e que atores locais são esses? É o governo, é a empresa, é a cooperativa, várias empresas que atuam naquela mesma atividade econômica. Então, quando eu tenho, por exemplo, grandes eventos que reúnem pessoas que produzem ou sobrevivem de um produto daquela região, então eu tenho nesse evento, eu tenho a governança acontecendo, né? Eu tenho pessoas que estão interagindo com pessoas, alinhando seus negócios, fechando acordos, parcerias. Então eu tenho esse formato também de governança que deve ser por meio participativo.
Então, convido vocês a conhecer alguns arranjos produtivos locais. Aqui eu trago algumas ideias, depois eu vou passar para o professor Marcos, que ele tem outras informações interessantes para a gente. Mas uma dos APLs que a gente pode falar como exemplo é o da piscicultura. A piscicultura, a vocação local é a criação do peixe. E quais negócios ou atores envolvidos nesse APL? São empresas de viveiro de peixe, empresas que cuidam do criadouro de alevinos, que é o filhotinho do peixe, feiras livres que vão comercializar esse peixe, os mercados também e peixarias que vão comercializar esse peixe, o restaurante que vai processar esse peixe em uma receita, uma comida, um requinte, né? Então vai agregar valor, cooperativas de produtores de peixe, empresas de ração de peixe, empresas de transporte que vão transportar esse peixe para outras cidades. Aí também aqueles órgãos mais governamentais, como Embrapa, o Sistema S, Sebrae, o governo municipal e estadual. Qual seria, então, a ideia de governança entre esses atores aqui? Talvez reuniões mensais entre representantes dos negócios e talvez a realização de eventos de negócio também poderia ser uma prática. É uma ideia, tá, gente? Nós temos também o APL do turismo. Qual é a vocação econômica local desse APL? As paisagens, rios, cachoeiras, serras que podem encantar aí as pessoas que são turistas. Que negócios envolvidos nesse APL? Hotéis são envolvidos, pousadas, bares, restaurantes, bancos, agências financeiras, agências de turismo, atividades de aventura, cooperativa de turismo, governo municipal, estadual, os institutos tecnológicos também, os institutos de ensino e a Sebrae, poderia entrar N outros. Isso aqui só são exemplos. E qual a maneira de realizar a governança entre esses atores? Reuniões mensais, em uma associação representante dos negócios ou também eventos, enfim, congressos, são modos também de fazer essa governança acontecer. A gente também tem como exemplo o APL do açaí. Qual é a vocação econômica local de uma região que tem APL de açaí? É o cultivo do açaí, a produção de açaí em massa. Quais os atores ou os negócios envolvidos nesse APL? Cooperativa de produtores de açaí, bancos, agências financeiras, secretarias de Estado, institutos de pesquisa e ensino, as universidades também, Embrapa, os governos municipais e o estadual, o Sebrae, farmácias de manipulação que trabalham também com açaí, a transformação do açaí, e a cooperativa de artesão poderia também estar inserida nesse APL do açaí. Formas de governanças, elas são bem parecidas, assembleias, reuniões mensais, congressos, encontros rotineiros e uma associação que possa também trazer todos esses negócios para o mesmo ambiente para tratar quais são as estratégias locais que vão ser realizadas para que todos saiam ganhando. Espero que você tenha entendido aí essa ideia de APL, é quando existe vários negócios, inclusive as cooperativas, empenhadas em produzir ou beneficiar um produto que é natural daquela região. Ok? Que aí é uma vantagem competitiva por meio do que, gente? Da governança. A gente, então, aqui vai trazer qual que é a importância de ter um APL na região, né? Então, quando eu tenho um APL na região, eu tenho a tendência de aumentar o número de emprego das pessoas que moram naquela região. Eu tenho a tendência de expandir a renda de algumas pessoas ou de negócios. Tem a tendência de gerar inovação naquele mercado, porque eu estaria com as instituições de ensino, de pesquisa, as universidades, todas voltadas para produzir inovação para aquele mercado, para aquela atividade. Então, há essa ideia desse espaço para construir inovações tecnológicas para essas áreas de APL. Vamos ver mais. Então, eu tenho uma produção de aprendizagem coletiva
E eu tenho também valorização dos negócios de vários portes e tipos que estão naquela região. E isso tudo vai me trazer o quê? O desenvolvimento local. Quando eu tenho todos esses fatores ótimos, né, ou crescendo, aumentando, eu produzo o desenvolvimento naquela região. E aí eu só posso participar desse ambiente de APL como cooperativa, quando eu tenho cooperativas que têm esse estímulo ou essa essência de ser empreendedora. É importante ser empreendedor, é importante a gente olhar para frente e pensar como minha cooperativa, ou a cooperativa que nós estamos criando, vai entrar nessa dinâmica da APL desse local. Já imaginaram que APL pode existir aí no local que você mora? Então, é uma oportunidade ótima de negócio para pensar no negócio da cooperativa. Vamos lá, então? Eu tendo cooperativas empreendedoras, quais as características, então, professora, que eu tenho que perceber dessas cooperativas empreendedoras inseridos nesse arranjo produtivo local? Então, inserido nesse arranjo produtivo local, o cooperativismo ele apresenta-se como forma de organização útil ao desenvolvimento econômico, social e empreendedor. Por quê? Porque a cooperativa pode ser formada por várias pessoas que já estão produzindo alguma coisa que sozinhas ela não consegue ali resultado legal, mas se tiver outras pessoas, outras cabeças pensantes juntos, então ele vai conseguir fazer uma organização útil que vai abranger todos esses aspectos de desenvolvimento social, econômico, até ambiental. Então, qual a proposta da cooperativa? Reunir indivíduos que, por seus esforços comuns, proporcionarão o bem-estar dos membros cooperados, tanto do ponto de vista social, porque envolve a comunidade que os cooperados estão inseridos, como do ponto de vista econômico, porque vai trazer renda também para os cooperados e sua família. Então, as cooperativas empreendedoras têm como modelo aí empreendedor, ela mostra-se uma forma por meio da qual as pessoas se unem com propósito e dividem os custeios do negócio. Então, isso é um empreendedorismo coletivo e conjunto. As pessoas unidas em volta de um propósito para dividir esse custeio e também dividir os ganhos oriundos dessas atividades da cooperativa. E aí eu tenho também que a cooperativa é a iniciativa empreendedora que dissemina a cultura empreendedora entre os cooperados. Por quê? Quando você cria uma cooperativa, provavelmente você vai tentar implementar essa cultura empreendedora por meio do quê? Do processo de aprendizado mútuo, contínuo, constante, coletivo. E essa aprendizagem, ela pode ser estruturada, ela pode acontecer dentro da própria cooperativa ou também por meio de parcerias com instituições de ensino, como o Instituto Federal, como as universidades, como o Sistema S. Então, são todas organizações de ensino que estão aí para fomentar o mercado e o mercado da cooperativa também, o mercado geral e o mercado da cooperativa, bem como os mercados da APL. Então, quando eu tenho uma organização que volta esforços para o aprendizado conjunto, eu tenho uma organização que pode ter um potencial empreendedor muito grande. Independente do objetivo dos cooperados com a cooperativa, eles podem ser fornecedores de serviços intermediários, promotores de benefícios básicos e facilitadores de compra ou venda. Então, dentro dessa área da APL, a cooperativa ela pode atuar em qualquer dessas funções. Ela pode ser produtora, ela pode ser intermediária, ela pode produzir esses benefícios básicos, ela pode atuar em compra e venda desse elemento que é a vantagem competitiva daquela região. A cultura empreendedora, então, ela ajuda os cooperados a gerir
a mobilizar os recursos a fim de obter benefícios econômicos e, quem diria, colocar aqui talvez conjunto, né? Benefícios econômicos conjuntos. E essa iniciativa empreendedora na cooperativa, ela se apresenta como a incessante alternativa que depende do comportamento ético. Então, esse comportamento ético que você já vem assistindo em outras disciplinas, é um comportamento ético que aceita o quê? Aceita a partilha do poder entre os cooperados, e isso está expresso no próprio nome das cooperativas, né? Quando eu tenho ética com os meus colegas, quando eu produzo esses princípios do cooperativismo, então eu tenho a aceitação dessa partilha de poder. Por que não a gente lembrar esses princípios cooperativistas, né? Então, as cooperativas empreendedoras, para manter uma vinculação empreendedora e econômica, eles devem, todos os cooperados devem manter colaboração mútua, agir com comportamento ético, ter desapego ao poder, quer dizer, aceitar que hoje eu não estou no poder, mas o meu colega está, manter a transparência e a democracia e não possuir interesse próprio. O interesse dentro de uma cooperativa, ele tem que ser coletivo. Se todos esses itens estiverem atendidos, então provavelmente eu vou ter cooperativas empreendedoras. E todos esses itens, eles trazem o quê? Benefícios para as cooperativas empreendedoras, né? Ele traz esses benefícios. Quais são esses benefícios das cooperativas empreendedoras? A produção aumentada, a variedade de bens e serviços que os cooperados podem produzir, aí já é uma perspectiva de ampliar o negócio, né? Menor custo para os cooperados, gerenciamento de mais recursos, né? Essa cooperativa ela pode vir a crescer, se ampliar, e a partilha das sobras entre os cooperados, e por que não colocar aqui o investimento dessas sobras também na própria cooperativa. Então, todos esses benefícios propiciam que cooperados empreendedores otimizem os seus custos, usufruam de bens e serviços de interesse comum a todos, assim como negociem em bloco a venda de seus produtos ou serviços. Veja que aqui a gente tem uma ação conjunta. O negócio da cooperativa ali em bloco, ele pode ser em parceria com outras empresas, dependendo quais parcerias que as cooperativas buscam. Então, as cooperativas empreendedoras só funcionam se houver uma gestão democrática, adesão livre e voluntária do cooperado, participação econômica justa do cooperado, autonomia, independência e igualdade, educação, formação e informação, intercooperação entre os cooperados e entre outras empresas e outras cooperativas, interesse pela comunidade, e tudo isso que a gente listou aqui são os princípios do cooperativismo. Os princípios do cooperativismo são ótimos e eles nunca saem de linha quando a gente vai estudar sobre cooperativas. Então, para eu ser uma cooperativa empreendedora, eu preciso, no mínimo, cumprir, eu falo assim, todos os cooperados precisam, no mínimo, cumprir os princípios que estão previstos ali para cooperativas. O professor Marcos vai falar para a gente sobre algumas cooperativas que existem também no estado. Bom, professora Leide, eu gostaria de mandar um alô, né, para as professoras que estão lá nas escolas, não é, para os alunos da Escola Maria Rosa de Oliveira, né, já realizando a tarefa, né, que a gente vai ter no próximo bloco, nós vamos ter, da Escola Campos Sales, da Escola Fernando Souza de Gomes, não é? E também da Escola Tubarão, não é? Todos ligados aí e parabenizando a aula, tá, professora? No próximo bloco nós vamos falar sobre essas possibilidades de arranjo produtivo local, tá? Passo a palavra para a professora Leide. Ok, então, pessoal,
para a nossa atividade, espero que vocês continuem aí com essas explicações que nós fizemos agora a resolver. É uma atividade criativa, então inventem um nome para a cooperativa, vejam qual APL está inserido nessa cooperativa e compartilhe com a gente. A gente volta daqui a pouco. Olá, voltamos para as correções, mas mais do que correções, é a gente conversar quais foram as respostas que foram tidas aí diante da nossa atividade. Só relembrando a nossa atividade, então, peço para que você olhe junto comigo. Nesse exercício, teremos 4 regiões que possuem arranjo produtivo local, o APL, a partir das imagens. Então, descubra qual o arranjo produtivo local de cada região e lembre-se de incluir nos negócios envolvidos, item 3 de cada região, uma cooperativa que tenha ligação com a vocação econômica local. Então, ainda pedi para que vocês pontuassem. Então, são 5 pontos. Qual a vocação econômica local, qual o nome da APL, quais os negócios envolvidos, qual a forma de governança que ocorre entre os negócios envolvidos e qual atividade de cooperativa envolvida nesse APL. Então, isso aqui tudo é um exercício de imaginação de tudo aquilo que a gente conversou na aula de hoje. Antes da gente ir para a atividade em si, o professor Marcos vai falar sobre alguns tipos de APL que existem no nosso estado, né? Então, é interessante a gente trazer esse conhecimento. Professora Leide, no ano passado, no ano de 2019, foi realizado um estudo entre a Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura e o Instituto Federal de Rondônia, através da reitoria. Nesse estudo, buscou-se realizar um mapeamento de arranjos produtivos locais de Rondônia, né, que eles chamam por região de planejamento e gestão. Então é interessante porque esse mapeamento ele identificou 10 regiões, não é, onde existem arranjos produtivos locais com grande potencialidade. Eles já estão, de certa forma, organizados e outros com grande potencial de se organizar. Ou seja, é uma grande oportunidade para aqueles que estão pensando, né, em abrir suas cooperativas, não é, ou trabalhar com os colegas, não é, na perspectiva de pensar aí uma cooperativa dentro desse arranjo produtivo local. Então, essas regiões, eu vou falar bem rápido, não é? Porque são 10 regiões, tem uma região, a região de Porto Velho, e aí tem os municípios que estão próximos, aqui Candeias, Jamari, Itapuã, não é? E aí tem todos os seus arranjos produtivos locais que foram mapeados, não é? Ariquemes também, toda a sua região, não é? Os municípios que estão ao redor de Ariquemes, Jaru é a 3ª região, Ouro Preto do Oeste, a 5ª é de Paraná, Cacoal, né, um destaque para Cacoal, que existe um arranjo produtivo local em Cacoal, importante também, com uma grande participação do Instituto Federal de Rondônia, lá de Cacoal, que é com o laboratório que existe hoje para trabalhar a questão da melhoria da produtividade do café de toda aquela região, não é? Vilhena, não é? E toda a região de Vilhena é também uma outra região que foi mapeada. Rolim de Moura, que apresenta uma característica de arranjo produtivo local interessante, porque identificou-se lá um arranjo em volta das estruturas metálicas da transformação de aço, né, para galpões, não é? Provavelmente para ser utilizado na suinocultura, na avicultura. Né? Então veja que são arranjos produtivos locais que conversam, né? Eles conversam
uns com os outros, né? Dependendo da região e da potencialidade da região. A região de São Francisco, não é? Costa Marques, São Miguel, Seringueiras, e a região de Guajará-Mirim, né? Guajará-Mirim e Nova Mamoré, né? Então, existem diversos produtos, não é? Que foram estudados, como amendoim, não é? O APL da apicultura, que trata lá da criação de abelhas, não é? Na região de Vilhena, Rolim de Moura, Ouro Preto, Cacoal. A avicultura, não é? A partir de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná. A cafeicultura, como eu falei, na região de Cacoal. A cana-de-açúcar, não é? Quem diria, né? A gente também tem um APL da cana-de-açúcar. E aí os cereais, extração mineral e estanho, não é? Na região de Ariquemes. Fruticultura, horticultura, não é? Então a horticultura está aí em um dos nossos exercícios. Eu já estou dando até adiantando, né, que um dos desenhos que a gente traz, ele traz o APL, o arranjo produtivo da horticultura, da fruticultura, não é? Então, olha, podemos trabalhar fruticultura, horticultura, tem até o da mandiocultura, não é? Então, como que a gente pega e trabalha só o APL da mandioca? É porque é um produto que tem um potencial de desenvolver vários outros produtos, de envolver um número de atores, de agentes, não é? Financeiros, sociais, empresas, cooperativas, produtores, em grande escala, né? Num grande volume, não é? Dentro de uma determinada localidade. A do palmito, pecuária de carne e leite bem conhecida, da pimenta do reino, da piscicultura que foi falado pela professora Leide, não é? Produtos da sociobiodiversidade, silvicultura, soja, suinocultura e até do urucum, não é? E aí tem várias outras, artesanato, confecção, construção civil, não é? Que está mais dentro da realidade da cidade, não é? Do que acontece no meio urbano. Como eu falei, fabricação de estruturas metálicas. Aqui em Porto Velho nós temos um arranjo produtivo local bem característico, que é a geração de energia em função das usinas hidrelétricas e da nossa distribuição de energia para os outros estados, não é? E principalmente também da madeira e móveis, não é? Que é muito forte em toda a Amazônia, não é? Desde que ela cumpra os requisitos legais, não é? Esse arranjo produtivo, ele tem desenvolvido muito a região do nosso estado e de toda a Amazônia. Então, professora, vamos para as questões, não é? Vamos lá. Então, pessoal, o professor trouxe então as inovações aí, as inovações que eu digo, os novos recortes ou potenciais de APLs existentes no nosso estado. Então, é importante vocês saberem para que vocês possam pensar, organizar negócios dentro dessas potencialidades que tem cada região aqui dentro do estado. Então, na nossa atividade, o primeiro conjunto de imagens são esses, ou são essas no caso. Eu tenho aqui alguém que pesca, alguém que cozinha o pescado, a receita, aqui a ração, aqui eu tenho os peixes, né? Pode-se configurar a criação de peixe. Então, imagine que na região 1, com 10 municípios que apresentem umas atividades econômicas voltadas para uma mesma vocação econômica local. Que, então, vocação econômica local é essa? Professora Leide, no momento a gente não teve respostas, né? Mas nós sabemos que essa atividade ela é um pouco mais subjetiva, precisa ser mais bem pensada, mais bem elaborada para ser descrita, não é? Então nós imaginamos que todos aqueles que estão lá desenvolvendo, não é? Com certeza até enviarão depois, no outro momento, mas nós já vamos colocando as respostas, não é? E falando, comentando. Por exemplo, nessa primeira imagem, nessa primeira atividade, esse primeiro arranjo, a vocação econômica local é a criação de peixe, não é? Que nós comentamos até durante a aula. O nome do APL, do Arranjo Produtivo Local, piscicultura. É o nome técnico, né, que é dado. Tá? Então nós podemos ter piscicultura tanto
de tanque escavado, como também piscicultura, que a gente chama a piscicultura do rio, não é? Que é através de tanques-redes. Então, quem for trabalhar nesse caminho, nesse sentido, pode também estudar a possibilidade de aplicar tecnologia de tanque-rede, né? Onde a produção ela vem do rio. Sobre os negócios, né, e as organizações envolvidas, viveiro de peixe, empresas de produção de alevinos, peixarias ou frigoríficos, restaurantes Pesca e Pague, Sebrae, Embrapa, Secretaria de Agricultura, empresa de ração para peixe, transporte de alevinos, institutos de educação, cooperativas, né, de piscicultores e por aí vai, né? Já na questão 4, a forma de governança que ocorre entre os negócios envolvidos. Existe um conselho, poderia ficar legal assim, existe um conselho de governança, né, composto por representantes de cada negócio envolvido, com reuniões uma vez por mês, né? Essa governança é importante, porque muitas vezes nós temos uma boa governança geral do arranjo produtivo local, mas falta uma governança ambiental, né? Então nós temos que cuidar, porque a governança é um processo global de governança, tá? Sim. Qual a atividade da cooperativa envolvida no APL? A cooperativa de piscicultores é formada por criadores de peixe com tanques de médio e pequeno porte. Os cooperados são beneficiados com o uso de transportes compartilhados, compra conjunta de ração, utilização de mesma carteira de compradores, além de programas de educação profissional, financeira e de saúde, né? Isso aí retoma aí todos os princípios cooperativistas também na questão 5, né? Perfeito. Na nossa segunda atividade, então, nossa segunda região, vejo comigo aí, então 7 municípios que apresentam essas atividades. Aqui a gente então tem cachoeiras, a gente tem pousadas, pessoas que vão fazer turismo de aventura. Já falei, né, professor? Pessoas que querem, então, ficar mais próximas da natureza. Então, qual tipo de APL é esse? A vocação econômica local, na questão 1, não é composta por paisagens de cachoeiras, lagos, rios e montanhas, né? Que a gente tem aí nos desenhos, né? Tá bem claro. O nome do APL poderíamos chamar de Arranjo Produtivo Local do Turismo Ecológico. Os negócios e organizações envolvidas, a gente tem aí agência de viagens, resorts, pousadas, hotéis fazenda, agência de atividades de aventura, agência de passeios, bares e restaurantes, locais de passeios e balneários, secretaria de turismo municipal, estadual, também os institutos de ensino, não é? Veja que os institutos de ensino eles estão sempre presentes, porque os arranjos produtivos locais, eles precisam de pesquisa, precisam de mão de obra qualificada, precisam do apoio dos professores, né, para poder, como a gente está fazendo aqui agora, não é, para poder discutir, debater, fomentar essa ideia de que é possível desenvolver determinado APL, não é, professora? Uhum. Continuando, né, ICMBio, IBAMA, por quê? Porque nós estamos lidando com áreas naturais, não é? Áreas que provavelmente a gente vai ter aí a necessidade de licenças, não é? Licenças ambientais, entre outras, né? E a Secretaria de Desenvolvimento do Estado e as cooperativas de turismo, né? E nós vimos na aula passada que nós temos cooperativas, né, que no atual contexto, né, da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileira, que a gente tem cooperativas que atuam tanto do lado de quem está oferecendo serviço, como do lado de quem está usufruindo do serviço, ou seja, das pessoas que vão praticar o turismo, não é? Continuando, na quarta questão, a forma de governança, existe uma associação do turismo, não é? Que é composta por representantes de todos os negócios que fazem parte do APL. Qual a atividade da cooperativa envolvida no APL? A cooperativa de turismo, ela é composta por empreendedores do turismo, como hotel, pousada, propriedades rurais, equipes de turismo, de aventura, de condutores e visitantes, como eu falei, né, comentando a questão anterior.
Os cooperados eles são beneficiados com a organização e agenciamento de passeios dos turistas, né, nas rotas turísticas. Outros benefícios são o marketing turístico, transporte, segurança, capacitação profissional e financeira e assistência médica dos cooperados. Ok. É isso. Então, na nossa terceira região, veja aí junto comigo, terceira região, a gente está compondo ela por 3 municípios e elas apresentam essas atividades. Aí você vê o produtor, vê aqui a produção dele, e aí eu vou pedir para o professor Marcos nos relatar qual tipo de APL é essa. Nós estamos lidando com o cultivo de hortaliças ou horta, né? Ou hortifruti, não é? Também poderia caber aí o hortifruti. É um arranjo produtivo local de horticultura, né? Uma das respostas aqui. Os negócios, as organizações envolvidas seguem no mesmo caminho, produtores rurais, feirantes, supermercados, restaurantes, não é? Embrapa, Sebrae e cooperativas dos produtores desse APL, né, das hortaliças. A forma de governança, associação composta por representantes de empreendimentos que compõem o APL e uma forma de se reunir, né, bimestralmente. A atividade da cooperativa envolvida no APL, cooperativa de produtores de hortaliças, é composta por produtores rurais, com compartilhamento de maquinário, processo de embalagem, sacamento, uso de transporte, compra conjunta de fertilizantes, adubos, né? A gente está usando muito hoje o adubo orgânico, né? Sementes selecionadas a partir de uma produção mais orgânica, tá? Então existe também um compartilhamento, né? Também desses insumos, né? Nesse arranjo, esse importante arranjo. Além de programa de educação profissional e financeira e assistência à saúde. E aí vamos para o quarto, né? A quarta região, a gente tem aí, vocês podem verificar, produções voltadas, então, a um tipo de pecuária. Mas isso aqui está exclusivamente, talvez, ao leite, né, professor? Exatamente. Nós estamos trabalhando com a pecuária de leite, não é? E essa é muito bem desenvolvida em Rondônia, apesar da nossa produção não ser tão alta, não é? Nós trabalhamos insistentemente no estado de Rondônia para melhorar essa produtividade. O que é isso? A produtividade é a quantidade de litros que um determinado, uma vaca, né? Uma vaquinha, um animal, ele fornece, não é? Então, a vocação econômica, produção de leite. Nome do APL, Arranjo Produtivo Local de Leite. Os negócios, quais os negócios e organizações? Produtores rurais, agroindústria de beneficiamento do leite, supermercados, restaurantes, sorveterias, não é? Onde que vai se dar o consumo, não é? E a venda, a comercialização desses produtos. E também todas as outras instituições de apoio, entidades de apoio que nós citamos nos exemplos anteriores, Embrapa, Senai, Sebrae, Senar, né? Porque estamos no campo, e uma cooperativa agroindustrial. A forma de governança, conselhos de governança composto por representantes de micro-regiões do APL do leite, reunindo-se também a cada bimestre. E a atividade envolvida, né, a cooperativa agroindustrial, composta por produtores rurais de leite e seus derivados, que são beneficiados pelo compartilhamento de maquinário para beneficiamento do leite, né? Então, todos aqueles sentidos cooperativistas, né? Que nós já falamos aqui nos outros exemplos, mas com uma característica importante, porque nós, aqui no estado de Rondônia, apesar de ter uma baixa produtividade por animal, nós temos uma alta produção de leite, não é? Sim, temos. E interessante que o professor trouxe da outra vez que ele estava explicando, que às vezes o APL do leite, ele está ali caminhando conjunto com o APL da pecuária, carne e leite, né, professor? Que é uma das grandes, talvez, produções que a gente pode identificar no nosso estado atualmente. Lembrando que desses arranjos produtivos, hoje a gente se aproveita tudo, geramos muito pouco resíduos, professora Leide. A tendência é que não exista mais resíduos, né? Tanto do APL do leite e o APL
bovino de corte. Exatamente. Queria deixar meu agradecimento a todos e dizer que foi uma aula muito boa, tá? Aproveitamos bem e eu acho que foi de muito aprendizado, tá, professora Leide? Senti a mesma coisa, professor. Quero agradecer aos professores que estão aí com vocês. Lembre-se da nossa atividade de plano de negócio, conversem com seus professores, nós estamos em contato com eles por meio do WhatsApp, então eles podem também tirar dúvida com a gente pelo WhatsApp. E eu espero você na nossa próxima aula. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.